Estamos aqui hoje para mais uma aula de análise combinatória. O assunto de hoje vai ser arranjo e combinação. A gente vai entender quando e como utilizar o arranjo e a combinação e qual é a diferença entre essas duas fórmulas, né? Primeiro, o arranjo, ele refere-se às diferentes maneiras de se organizar, da gente organizar um conjunto de objetos em uma ordem específica, como vocês estão vendo aí. A ordem dos objetos sendo alterada, teremos uma nova maneira. Então, o que acontece? Quando a gente muda os objetos de posição, a gente tem um novo resultado. Vamos ver um exemplo referente ao arranjo. Em uma reunião entre os alunos de uma turma do terceiro ano do Colégio Arthur de Sales, foi realizada uma votação para definir os cargos de líder e vice-líder da sala. 4 alunos, Ângela, Irã, Tiago e Esther, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Preste atenção, vai ter uma votação e o primeiro mais votado vai ser o líder, o segundo mais votado vice-líder. Então, suponhamos que a gente tenha o primeiro mais votado sendo Tiago, o segundo mais votado sendo Esther. Então, isso é um caso. Se a gente tem Esther mais votada e Tiago segundo mais votado, já é outro resultado. Por quê? Porque no primeiro resultado, Tiago é líder e Esther vice-líder. Já no segundo resultado, Esther é líder e Tiago vice-líder. Então, a gente tem resultados diferentes para essa votação. Então, toda vez que o problema na troca das posições der um novo resultado, né, um novo resultado daquilo ali, uma nova resposta, então a gente usa o arranjo. Vamos lá, esse problema, ele é um problema de arranjo, então a gente vai resolver agora. Então a fórmula de arranjo é A de arranjo com N e P, né, sendo N o número total de pessoas e P a quantidade de posições que a gente vai analisar, ou seja, o nosso N desse problema vai ser o total de pessoas que se candidataram, 4. E o nosso P vai ser a quantidade de cargos que nós temos como resultado da eleição, que é 2. Então, o P é 2. Então, o arranjo de 4 para 2 lugares vai ser igual N fatorial no numerador, 4 fatorial, sobre 4 menos 2 fatorial. Então, observem, no arranjo a gente tem mais resultados, porque se a gente troca Esther e Tiago de lugar, a gente vai ter um novo resultado da votação. Então, por isso, o arranjo fica dessa maneira. Vocês já vão entender a diferença entre o arranjo e permutação quando a gente ir para o próximo exemplo. Então, uma dicasinha para a gente lembrar aqui, ó. Agora o A, não posso. Não posso. É só uma frase para lembrar da fórmula caso tenham dificuldade, certo? Agora não posso, não posso. Vamos lá. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aqui, como o 4 e o 2 estão dentro do parêntese, primeiro a gente resolve a subtração. 4 menos 2, 2, e o fatorial está pelo lado de fora. Então, sempre resolve dentro do parêntese para depois observar o fatorial. Se não tivesse o parêntese, aí seria 4 menos 2 fatorial. Apesar de que 2 fatorial é a mesma coisa que 2, né? Mas em outros números pode dar resultado diferente. Então, cortei o 2, 4 vezes 3, 12. No denominador vai ficar 1, então é a mesma coisa que 12 o resultado final. Então, a gente tem 12 maneiras diferentes de obter 12 resultados diferentes para a nossa votação de líder e vice-líder, certo? Vamos para o próximo. Agora, a gente tem um exemplo de combinação. Vamos ver como é que funciona a combinação. A combinação, ela refere-se a várias maneiras de se escolher itens entre um grande conjunto de objetos, de modo que sua ordem não vai importar, né? Pois não implicará no resultado diferente. Por exemplo, em uma reunião entre os alunos de uma turma do terceiro ano do Colégio Arthur de Sales, foi realizada uma votação para definir os cargos de líderes da sala, né? São líderes da sala. No exemplo anterior era líder e vice-líder. Agora são líderes. Serão eleitos 2 líderes, né? 2 líderes. Então, agora, essas duas pessoas mais votadas, elas já não têm
um cargo superior ao outro. As duas serão líderes. 4 alunos novamente se candidataram e esses 4 alunos foram os mesmos alunos do exemplo anterior: Ângela, Irã, Tiago e Esté. Para ocupar esse cargo, né? De quantos modos diferentes, distintos, pode ocorrer o resultado dessa votação? Então vejam bem, se a gente tem Ângela a primeira mais votada, segundo Irã, Ângela vai ser líder e Irã vai ser líder. Não vai ter diferença nenhuma. Se a gente tem Irã mais votado, Ângela segunda mais votada, então Irã vai ser líder e Ângela vai ser líder. Mudando a posição do resultado da votação não implica no nosso resultado final. Vai ser a mesma quando ele fala quantos modos distintos, o resultado Irã e Ângela ou Ângela e Irã não faz diferença nenhuma. Por isso a gente usa combinação, certo? Se fizesse diferença, usaria arranjo. Como não faz diferença, a gente usa combinação. A fórmula da combinação é essa aqui. C de combinação. O nosso N, novamente, é 4, que é a quantidade de alunos total. O nosso P é a quantidade de cargos ocupados, que é 2 nesse caso, né? E a nossa fórmula utilizada vai ser essa. Agora, essa fórmula tem uma frasezinha para ajudar a lembrar. É comigo não posso. Não posso, não posso. Então, comigo, não posso, não posso, não posso. Então, ajuda vocês a lembrarem na hora da prova, se tiver dúvida da fórmula. Vamos lá. C de combinação, 4 para 2 vagas, é igual 4 fatorial, que é o N, né? No lugar do N a gente bota o 4 e no lugar do P a gente bota o 2. 2 fatorial vezes, abre parêntese, 4 menos 2 fatorial. Notem que a única diferença de arranjo para combinação é esse P aqui, ó, esse P da fórmula. O que implica em quê? Implica que o nosso denominador, o número debaixo da fração, vai ser maior que o exemplo anterior. Se o denominador é maior e o numerador é o mesmo, a gente vai ter um resultado menor, porque a gente vai estar dividindo 4 fatorial por um número bem maior do que o do exemplo anterior. Então, por isso, a gente vai ter uma resposta menor. Vamos lá, ó. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui no denominador, 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é o resultado do parêntese. 4 menos 2, 2. Vamos continuar aqui embaixo. Corta esse fatorial com esse, qualquer um, tanto faz. 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1, que é o nosso outro 2 fatorial. Então, a gente vai ter 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. Isso é a mesma coisa que 6, o resultado. Vejam que no nosso exemplo anterior a gente teve 12 maneiras diferentes de resultados da votação. Agora a gente teve 6 maneiras diferentes. Por que 6? Porque a gente tem não temos cargo primeiro lugar, segundo lugar. Os dois venceriam a votação. Se a gente tivesse que escolher o primeiro lugar e o segundo lugar, então aí já mudaria o resultado. Então, concluindo, quando a mudança de posição fizer diferença, a gente vai dar um novo resultado, né? Fez diferença no resultado, arranjo. Não fez diferença no resultado, combinação. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima aula.